Introdução. Este material foi elaborado com o objetivo de fornecer um conteúdo completo e didático sobre administração pública, voltado principalmente para candidatos de concursos públicos. A administração pública desempenha um papel fundamental na organização do Estado e na prestação de serviços à sociedade, sendo um campo de estudo essencial para aqueles que desejam ingressar no setor público. O estudo da administração pública proporciona uma compreensão dos princípios, diretrizes e práticas que regem a gestão dos recursos públicos, garantindo que o Estado funcione de maneira eficiente, eficaz e transparente. A compreensão desses temas também permite que se compreenda como são feitas as políticas públicas e como se dá o relacionamento entre governo e sociedade. Os capítulos foram organizados de forma a cobrir os principais tópicos que compõem a administração pública, desde as características básicas das organizações até os princípios que regem a gestão pública. Cada capítulo apresentará conceitos fundamentais, exemplos práticos e referências legais e doutrinárias, proporcionando ao candidato uma visão ampla e aprofundada sobre o tema. O objetivo é facilitar o entendimento dos conceitos, para que o candidato possa aplicar o conhecimento de forma prática e contextualizada. Características básicas das organizações formais modernas. As organizações formais modernas são entidades estruturadas para atingir objetivos específicos por meio da coordenação de recursos e pessoas. Elas são compostas por regras, normas e procedimentos que visam garantir a eficiência e a eficácia de suas operações. A organização formal implica a definição clara de funções, responsabilidades e fluxos de trabalho, o que contribui para a previsibilidade e minimização de falhas. Este capítulo explorará os principais tipos de estruturas organizacionais, suas características e finalidades, além dos critérios de departamentalização adotados. A modernidade trouxe consigo a necessidade de aprimorar a gestão das organizações, principalmente aquelas que integram a administração pública. As organizações formais buscam constantemente se adaptar ao ambiente em transformação, de forma a melhorar o atendimento às demandas da população e a garantir a utilização eficiente dos recursos públicos. Doutrina. Max Weber defende que as organizações formais modernas funcionam como uma burocracia, ou seja, são estruturadas de modo a garantir previsibilidade e eficiência, através da adoção de normas e procedimentos formais. Weber enfatiza a importância de regras claras para assegurar que cada indivíduo saiba exatamente o que se espera dele, contribuindo para uma gestão eficaz. Tipos de estrutura organizacional. As organizações modernas utilizam diferentes tipos de estrutura organizacional, que são definidas de acordo com suas necessidades e objetivos. Cada tipo de estrutura proporciona vantagens e desafios específicos, e a escolha da estrutura mais adequada depende do ambiente de atuação e da natureza das atividades da organização. As estruturas mais comuns são: estrutura funcional, agrupa atividades de acordo com as funções desempenhadas, como finanças, produção e marketing. Cada departamento é responsável por uma atividade específica, facilitando a especialização e aumentando a eficiência na execução das tarefas. A estrutura funcional é particularmente adequada para organizações que buscam eficiência operacional em tarefas rotineiras e previsíveis, permitindo uma clara divisão do trabalho e maior especialização dos funcionários. Imagine uma cozinha de restaurante, onde cada pessoa é responsável por uma tarefa específica. Um chefe prepara as carnes, outro faz as sobremesas, e assim por diante. Assim como na cozinha, a estrutura funcional garante que cada especialista esteja focado em uma parte do processo, facilitando o controle e a padronização da qualidade. Entretanto, como aponta Chiavenato, essa forma de organização pode enfrentar problemas de comunicação entre os diferentes departamentos, criando silos que dificultam uma visão integrada da organização. Doutrina. Hidalberto Chiavenato defende que a estrutura organizacional deve ser escolhida com base nas características do ambiente externo e nos objetivos da organização. Segundo ele, não existe uma estrutura que seja ideal para todas as situações, o ideal é que a estrutura organizacional seja flexível o suficiente para se adaptar às mudanças. Estrutura divisional. A estrutura divisional é organizada por produtos, serviços, mercados ou regiões geográficas. Cada divisão possui recursos próprios e autonomia para tomar decisões, o que permite uma maior flexibilidade e capacidade de resposta às demandas específicas do mercado.
Esse tipo de estrutura é comum em grandes organizações que operam em múltiplos mercados e produtos, proporcionando uma melhor adaptação às particularidades de cada área de atuação. Podemos pensar em uma empresa multinacional como se fosse um conjunto de pequenas empresas dentro de uma maior. Cada divisão se assemelha a um país autônomo, com suas próprias regras e recursos, mas todos fazem parte do mesmo império. Essa autonomia permite que as divisões adaptem suas estratégias às necessidades locais, proporcionando maior flexibilidade. Segundo Peter Drucker, a estrutura divisional é essencial para empresas que atuam em ambientes diversificados, permitindo uma melhor resposta às exigências de cada mercado. Estrutura matricial combina elementos da estrutura funcional e divisional. Os colaboradores podem responder a 2 ou mais gestores, dependendo das atividades que desempenham, o que facilita a coordenação entre diferentes departamentos e a realização de projetos complexos. A estrutura matricial é indicada para organizações que precisam lidar com múltiplos projetos de forma simultânea, principalmente aquelas que atuam em ambientes dinâmicos e que necessitam integrar diferentes competências. Pense em uma equipe de resgate onde o médico, o bombeiro e o piloto de helicóptero trabalham juntos, mas cada um tem um chefe diferente para suas funções específicas. Essa é a essência da estrutura matricial, diferentes especialistas trabalhando juntos em prol de um objetivo comum, mas mantendo suas especializações. Para Henry Mintzberg, a estrutura matricial é particularmente eficaz para organizações que precisam de uma integração contínua entre diferentes áreas de conhecimento, possibilitando maior inovação e flexibilidade. Estrutura em rede caracteriza-se pela descentralização e colaboração entre diferentes unidades de negócio que trabalham em conjunto para atingir objetivos comuns. Esse tipo de estrutura é adequado para organizações que precisam de flexibilidade e rapidez na tomada de decisões, e que buscam se adaptar rapidamente às mudanças no mercado. A estrutura em rede permite que cada unidade concentre seus esforços em suas competências principais, enquanto colabora com outras unidades para atingir resultados maiores. Podemos comparar a estrutura em rede a uma constelação. Cada estrela, unidade de negócio, brilha por si só, mas juntas formam algo maior e mais impactante. Como afirma Tom Peters, a estrutura em rede possibilita que as organizações sejam ágeis e inovadoras, permitindo que se adaptem rapidamente às mudanças do ambiente externo e colaborem de forma eficiente para atingir objetivos comuns. Resumo: as estruturas organizacionais variam de acordo com a necessidade de especialização, flexibilidade e adaptação ao mercado. Estrutura funcional agrupa atividades por função, como marketing ou finanças. É ideal para eficiência e especialização, mas pode criar barreiras entre departamentos, dificultando a comunicação. Estrutura divisional, organizada por produtos, mercados ou regiões, oferecendo maior flexibilidade e autonomia para responder às necessidades específicas de cada área, mas pode gerar custos mais altos devido à duplicação de funções. Estrutura matricial integra as estruturas funcional e divisional, permitindo uma colaboração interdepartamental para projetos complexos. No entanto, o sistema de duplo comando pode causar conflitos e dificuldades de gestão. Estrutura em rede, descentralizada, promove a colaboração entre unidades independentes, ideal para organizações que precisam de inovação e adaptação rápida. Seu desafio está na coordenação eficiente entre as unidades. Essas diferentes formas de organização devem ser escolhidas com base nas características do ambiente e nos objetivos estratégicos da empresa, conforme defendido por autores como Idalberto Chiavenato e Peter Drucker, que destacam a importância de uma estrutura flexível e adaptável. Natureza e finalidades das organizações formais. As organizações formais podem ter diferentes naturezas e finalidades, conforme os objetivos para os quais foram criadas. Elas podem ser classificadas como lucrativas, sem fins lucrativos ou públicas, de acordo com suas finalidades e interesses envolvidos. Organizações com finalidade lucrativa, empresas privadas que visam ao lucro por meio da venda de bens ou serviços. Essas organizações têm como principal objetivo gerar valor para seus acionistas e manter-se competitivas no mercado. Para tanto, buscam constantemente melhorar seus processos, reduzir custos e aumentar a satisfação dos clientes, de forma a garantir a sustentabilidade do negócio. Essas empresas podem ser comparadas a um barco à vela,
o vento do lucro é o que impulsiona o barco, e o capitão, gestor, precisa ajustar as velas para aproveitar melhor esse vento, buscando maximizar os resultados financeiros. Organizações sem finalidade lucrativa são entidades que têm como objetivo atender ao interesse público ou a necessidades específicas de um grupo, como ONGs e associações. Elas desempenham um papel importante na sociedade, atuando em áreas como educação, saúde e meio ambiente, e buscando proporcionar benefícios que não necessariamente geram retorno financeiro. Essas organizações são movidas pelo propósito de gerar impacto social positivo, sendo financiadas por doações, subvenções e outras formas de apoio. Podemos imaginar uma ONG como uma árvore frutífera em uma praça pública. Ela dá frutos que beneficiam a todos, sem esperar receber algo em troca. Para Philip Kotler, o marketing social dessas organizações visa maximizar o bem-estar coletivo e gerar impacto positivo na comunidade. Organizações públicas, instituições criadas pelo Estado para atender às necessidades da sociedade, como escolas, hospitais e forças de segurança. As organizações públicas são responsáveis pela prestação de serviços essenciais à população, visando ao bem-estar social e ao desenvolvimento do país. Elas são regidas por princípios como a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que garantem que suas ações estejam alinhadas ao interesse público e sejam realizadas de forma transparente e responsável. As organizações públicas podem ser comparadas a uma ponte que conecta o governo às necessidades da população, oferecendo serviços que garantem o bem-estar e promovem a justiça social. Elas têm como objetivo principal servir ao interesse público, e são guiadas por normas e princípios que asseguram a igualdade de acesso aos serviços, a transparência das ações governamentais e a eficiência na aplicação dos recursos públicos. Resumo: as organizações formais têm naturezas e finalidades diferentes de acordo com seus objetivos e o papel que desempenham na sociedade. Organizações com finalidade lucrativa são empresas privadas cujo principal objetivo é gerar lucro para seus proprietários ou acionistas. Elas buscam continuamente melhorar processos, reduzir custos e aumentar a satisfação do cliente para se manterem competitivas. Podem ser comparadas a um barco à vela, onde o vento do lucro impulsiona o negócio. Organizações sem finalidade lucrativa têm como objetivo causas sociais, como saúde, educação ou preservação ambiental. Não visam lucro, e seu principal propósito é gerar impacto social positivo. Elas dependem de doações e subvenções, e buscam maximizar o bem-estar coletivo. Funcionam como uma árvore frutífera em praça pública, oferecendo benefícios sem esperar retorno financeiro. Organizações públicas, criadas pelo Estado, essas instituições oferecem serviços essenciais como saúde, segurança e educação, com o objetivo de promover o bem-estar social. Elas são guiadas por princípios como legalidade e eficiência, garantindo a transparência e o uso correto dos recursos públicos. São comparáveis a uma ponte que conecta as ações do governo às necessidades da população. Essas diferentes organizações têm funções específicas, refletindo as necessidades e interesses das partes que servem, sejam elas acionistas, a sociedade ou Estado.